Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber! Estamos aqui hoje para comentar com vocês sobre um livro que eu acredito ser muito importante. É um livro interessante, de ser estudado. O autor é um autor bastante polêmico, mas também é um autor interessante de ser lido, independente se você vai concordar com ele 100% ou não. É um autor importante dentro da tradição e da teologia aí protestante, Bem, o livro que eu vou comentar se chama Cristo e o Tempo. E o autor dele é ninguém mais e ninguém menos que Oscar Cullmann, que é um teólogo luterano. Oscar Cullmann, ele nasceu em Estraburgo, na época que Estraburgo era Alemanha, hoje é um lugar onde é a França, E morreu em Chamonix, eu não sei como pronunciar isso em francês, Mas morreu também na França aos 96 anos. Ele é um defensor daquilo que nós chamamos dentro da teologia da história da salvação. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso ainda hoje, Essa ideia do reino de Deus que já e ainda não, É ele quem popularizou essa ideia do já e do ainda não. Quer dizer, o reino de Deus já chegou. Ele já chegou porque ele já chegou em Cristo. Cristo diz: é chegado entre vós o reino de Deus. Mas ainda não, porque esse reino não foi consumado plenamente até o final. É ele também quem vai cunhar esse termo do dia D, O dia D é a batalha decisiva, e no caso aí é o dia da vitória, Ficou conhecido na história como o dia da vitória oficial de um conflito ou o dia oficial da vitória de uma guerra. Bem, o dia D do cristianismo é de fato aí o que nós chamamos da morte e da ressurreição de Cristo, Bem, vamos lá. Tem algumas considerações que eu preciso fazer antes de qualquer coisa para que vocês possam compreender esse livro de uma maneira melhor. Qual é a primeira delas? A primeira delas é que Oscar Cullmann está de fato debatendo, discutindo, está se opondo ao conceito de desmitologização de Rudolf Bultmann. Em outras palavras, Rudolf Bultmann é talvez o grande representante daquilo que nós chamamos de liberalismo teológico no século XIX e XX, sobretudo. A ideia de desmitologização é justamente olhar o texto bíblico e perceber qual é a essência do texto e tirar todos os elementos contingenciais, culturais ou os elementos que envolvia a fé judaica. Em outras palavras, para Rudolf Bultmann, o Novo Testamento, sobretudo, precisa de ser lido a partir do olhar de judeus escrevendo. Então, aquilo que está sendo dito no texto precisa de passar por uma espécie de purificação, Nós vamos ver isso mais à frente, uma espécie de depuração, para que então você encontre a essência da mensagem cristã, que ela em alguma medida, ela é simbólica. Bem, Oscar Cullmann está diametralmente frontal, Está em um conflito frontal, tete a tete, com essa ideia do Rudolf Bultmann, porque para Oscar Cullmann, Deus se revela no tempo.
E o tempo e a história é a revelação de Deus. Em outras palavras, Deus se manifesta na história, na cultura. Deus se manifesta na linha, naquilo que ele chama de linha de salvação. Para ele, a história da salvação, ela tem a ver com o tempo. Em outras palavras, o Rudolf Bultmann não, o Oscar Cullmann vai um ponto acima ainda, porque lá nos primeiros capítulos ele vai trabalhar a ideia de que a eternidade não é, de maneira alguma, uma superação do tempo, como se a eternidade estivesse fora do tempo. Não, na verdade o nosso mundo é um ponto dentro dessa eternidade, e essa eternidade, ela também é, de alguma maneira, temporal. Quer dizer, eles não são conceitos que se auto-excluem, propondo aí realidades distintas, por assim dizer. O que é muito interessante aí de pensar, né? Bem, mas vamos lá então para a nossa aula, né? Bem, a primeira coisa aqui é que para o Oscar Cullmann, quando ele publicou esse texto em 1946, a ideia dele era o quê? Perceber que a linha do tempo, ela foi iluminada por um evento. Quer dizer, não é um símbolo, não é vamos dizer assim, um mito, né? Até porque os cristãos primitivos não tinham essa distinção de mito. Mito e história, mito e realidade era uma só coisa, né? Então, olha só que interessante. Para ele, a linha temporal, a linha linear, por mais redundante que seja isso, do tempo, ela foi iluminada. É nela que Deus se revelou. Bem, primeira coisa aqui, né? O dilema da modernidade, a separação das esferas. Ou seja, a mente moderna exige uma fronteira rígida entre o que pode ser provado e o que deve ser crido. Em outras palavras, para a mentalidade moderna, você precisa fazer aquilo que o Michel Maffesoli falou no seu livro, né, Elogio à Razão Sensível, que ele diz que a modernidade, ela necessariamente precisa de fazer um corte epistemológico. Quer dizer, você precisa de distinguir e dividir aquilo que são os fatos controláveis e aquilo que é incontrolável. Então, o que são os fatos controláveis? O que são os fatos controláveis é aquilo que é verificável através de uma evidência, é aquilo que tem o domínio da ciência histórica, quer dizer que a história consegue estudar. Exemplo, então, é a vida de Jesus de Nazaré. Isso é um fato controlável, provável, é um fato que tem evidências históricas. O incontrolável. O que é incontrolável é aquilo que é inacessível à auditoria, à pesquisa, né, à verificação do ser humano. Por exemplo, a história da criação e a história do fim dos cosmos é uma coisa que não pode ser verificável, acessível à auditoria humana. Exemplo, no caso, a figura de Adão. Quer dizer, então a modernidade, ela vai criar um cisma, ela vai criar uma divisão entre aquilo que é verificável no texto bíblico e aquilo que não é verificável. Em outras palavras, aquilo que é o objeto da história e aquilo que é o objeto da fé. No caso aqui, o objeto da história é a vida histórica de Jesus. E a ideia do mito é a figura de Adão e da criação. Em outras palavras, para a mentalidade moderna,
A única coisa que faz sentido e é verificável experimentalmente é a vida de Jesus que se encontra no meio dessa história. Porque Jesus está entre Gênesis e Apocalipse, teologicamente falando também. Então Jesus está no meio. E isso é interessantíssimo, né? Porque o que ele vai dizer e o que ele vai tentar provar é justamente que para um escritor do cristianismo primitivo, não há essa distinção para ele. Adão, o fim e Jesus fazem parte de uma mesma verdade, fazem parte de uma mesma evidência, fazem parte de uma mesma revelação, a revelação de Deus na história. Então, para a mente de um cristão primitivo, não há essa distinção entre história e mito, que para ele seria uma coisa assim grotesca de ser perguntado sobre a realidade de Adão e a realidade de Jesus. Tudo o que está narrado pertencia a esse desdobramento temporal. Você pode ver isso, inclusive, né, para comprovar essa leitura que o Oscar Cullmann está falando, você pode comprovar isso lá em Lucas capítulo 3, do verso 23 ao 38, quando ele traça uma linha genealógica, né, uma árvore genealógica, onde Jesus, que é um fato histórico, é colocado retroativamente, sem interrupções, até Adão, que seria considerado para a mentalidade moderna ou para a teologia moderna um mito de origem. Ou seja, Adão e Jesus habitam o mesmo plano cronológico para um cristão primitivo. A lenda e o fato caminham sobre o mesmo trilho do trem da vida, em outras palavras, né? É óbvio que isso ele está fazendo radicalmente uma antítese à desmitologização de Bultmann, que tentou explicar e resolver a tensão da fé, do mito e da história, separando, né, história pura da primeira história. Então a tentativa dele era justamente mostrar, né, que o evento mítico de Adão é reduzido, então, na ideia do Bultmann, a uma quintessência psicológica do pecado, destituído de sua realidade temporal. Ou seja, Adão, na verdade, faz parte de um mito, e Adão ensina um princípio, em Adão ensina-se um princípio através de um símbolo. Adão é um símbolo que contém um ensinamento. Bem, não, né? Para o Oscar Cullmann, não. Então, as pontas apagadas, seja a criação da humanidade e a escatologia, elas são removidas da fita do tempo. E aí você tem ali no nascimento de Jesus, ou na encarnação de Jesus, você tem um evento que de fato permanece puramente histórico, né? E ao mesmo tempo esse evento é um fato isolado desses dois mitos, que é o mito da criação e o mito do fim, né? O mito da escatologia. Aí ele vai dizer, né, que há um grande perigo em fazer isso, porque quando você faz isso, você corta o tempo. Você corta o tempo do início da criação, você corta o tempo da redenção, do final, do fim da história, e você fica só com um miolo. E o miolo é a pessoa do Cristo ali. Então, suprimir a relação característica que une os dois elementos seria destruir a própria salvação. O erro de Bultmann para Cullmann seria a perda de sentido, ou seja, as narrativas de origem vão perder o seu significado sem uma relação orgânica com a evolução central. Você isola a persona de Cristo, quer dizer, a morte expiatória de Jesus só faz sentido teológico se for a solução
para a queda real do mesmo Adão, né? É interessante, porque se você descola e você quebra esse tempo, você faz com que toda a narrativa profética, no capítulo 6, inclusive ele vai trabalhar sobre isso, toda a narrativa profética se torna extremamente só palavras, e não histórica, e não anúncio de um evento histórico, né? E aí você tem também uma falsa divisão, quer dizer, a teologia apostólica, ela é uma visão de conjunto positiva, que se recusa a situar Gênesis ou Apocalipse fora do tempo. Em outras palavras, os apóstolos criam nessa unidade do início com o fim, certo? Somado, né, com o pico dessa revelação no evento da encarnação de Jesus. Então, fraturar o tempo, quebrar o tempo, tirar a origem e a escatologia, o fim do tempo da narrativa bíblica, é você fragmentar ela e destituir ela de verdadeiro sentido. Bem, dito isso, eu preciso de dizer que a continuação desse capítulo de número 6 do livro Cristo e o Tempo, de Oscar Cullmann, vai ficar para um segundo vídeo, ok? Até a próxima. Tchau, tchau, galerinha do Pinceladas do Saber. Tchau.